Olá, gente do coração verde e amarelo, sou Cleiton Basso e estou com você em mais uma edição do Jornal Folha do Brasil. Fique conosco, compartilhe mais esta edição, deixe o seu like também e clique em Seja Membro para contribuir com o canal Folha do Brasil. Também inscreva-se em nosso canal e acione as notificações, sempre informações com o compromisso com a verdade. Vamos agora às principais informações da edição de hoje do Jornal Folha do Brasil. E atenção, o STF acaba de concluir a sessão de julgamento sobre a prisão de condenados em segunda instância. Contrariando o desejo da maioria da população brasileira, o STF acaba de derrubar a prisão para condenados em segunda instância. Por 6 votos a 5. Por maioria de 6 votos e nos limites dos respectivos votos proferidos, foi julgada procedente a ação vencidos o ministro Luiz Edson Fachin, que a julgava improcedente, e os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Esta é a proclamação. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada essa sessão extraordinária. Tenham uma boa noite. Mesmo com o pedido da maioria dos senadores que entregaram uma carta ao presidente Dias Toffoli, do STF, mesmo assim, em seu voto decisivo, ele optou por derrubar a prisão para condenados. Resultado do julgamento que deve afetar milhares de condenados, entre eles o ex-presidente Lula. Votaram a favor Moraes, Fachin, Barroso, Fux e Carmen Lúcia. E votaram contra Marco Aurélio, Rosa Weber, ainda Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello. E, por fim, o voto decisivo de Dias Toffoli. Um assunto que certamente vai render muitos comentários e debates nas próximas horas e dias. Uma decisão que a população lamenta. Desde que iniciou a Operação Lava Jato, o povo brasileiro sentiu uma grande esperança de que, finalmente, a injustiça seria eliminada das páginas do Brasil. Por alguns momentos, em alguns debates, questões e decisões, o STF colocou a vigorar a questão da prisão para condenados em segunda instância. Neste momento, quando a população, já acostumada com a prevalência da justiça, eis que, fora do tempo, o STF decide por derrubar a prisão em segunda instância, retrocedendo no tempo contra suas próprias decisões, favoráveis, à época, ao desejo da população, e hoje, nesta data histórica de 7 de novembro de 2019, lamentavelmente, o STF volta atrás. Cabe agora aos senadores da República, que já, em sua maioria, manifestaram apoio à mudança constitucional, o que poderia fazer voltar, então, por lei, na Constituição, a alteração da Constituição, a prisão em segunda instância. A verdade é que, hoje, o Brasil conheceu, de fato, o que é o nosso STF. Quem é Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Lewandowski, Rosa Weber, Marco Aurélio, Celso de Mello. Por que ir contra o desejo da população que clama por justiça? Um erro lamentável, e a população brasileira certamente cobrará muito mais do que já tem cobrado do STF. Decisões que claramente foram tomadas a favor de criminosos e bandidos. E agora, definitivamente,
assinam um atestado. Não é, seu Gilmar Mendes, que inclusive interrompeu Dias Toffoli em sua explanação para o voto final, para defender bandidos e condenar integrantes do Ministério Público da Operação Lava Jato? Senhor Gilmar Mendes, quantas interrogações a população brasileira, em sua maioria, tem contra o seu posicionamento? Por que Gilmar Mendes, Dias Toffoli e demais votar a favor de criminosos? Quando é que a população brasileira ficará tranquila em seu próprio país com relação à prevalência da justiça, se vocês do STF fazem questão de fazer prevalecer a injustiça? Lamentável. O Brasil lamenta. Depois de uma grande rede de supermercados, agora a rede de lojas Havan anunciou nesta quinta-feira, dia 7, que suspendeu todas as campanhas publicitárias veiculadas na TV Globo. Depois que o Jornal Nacional publicou uma matéria tentando envolver o presidente Jair Bolsonaro no caso da vereadora Marielle Franco, muitos anunciantes estão pensando em suspender a publicidade na emissora. Não compactuamos com o jornalismo ideológico e algumas programações da Rede Globo Nacional e estamos sendo cobrados pela sociedade e nossos clientes, diz a nota assinada pelo presidente da rede, o empresário Luciano Hang, afirmando que a Globo faz desserviço à nação e é contra os costumes da família brasileira. Esse é o segundo caso em uma semana de suspensão de anunciantes na Rede Globo por esse motivo. A verdade é uma só, não se sabe o motivo. Há muito tempo a Rede Globo deixou de priorizar valores importantes para a família, buscando seguir uma tendência do globalismo. Optou claramente por deixar de lado valores importantes para a construção de uma sociedade saudável. E veja o caso do programa Big Brother Brasil. Qual é a contribuição que um programa como o Big Brother dá para a nossa sociedade, para os telespectadores, para nós como seres humanos? Não serve para lazer, não serve para cultura, serve somente para uma coisa: fazer o telespectador perder tempo com baixarias. Vemos indo embora uma geração de grandes profissionais que marcaram a vida de quem nasceu na década de 70, 80, anos 90, e novos profissionais à deriva diante do comando global que privilegia compromissos opostos ao que pais e mães almejam e precisam para a educação de filhos, valores opostos aos que brasileiros de bem necessitam para crescerem como seres humanos. Enfim, vai de longe o tempo que víamos, pelo menos em parte, bons atrativos para assistir à Rede Globo. Isso sem falar de suas telenovelas, que há muito tempo seguem um perfil danoso à família e absolutamente graça nenhuma para quem ainda insiste em dar audiência. Parece que os diretores globais ainda não olharam para o lado de fora da janela para dar uma espiada no YouTube, por exemplo, onde é um meio onde claramente há muitas coisas inúteis, mas tem um banho de criatividade e assuntos úteis e de relevância. Não há dúvida e que chegamos a um dia onde a Globo está perdendo para youtubers amadores. Os diretores e proprietários globais precisam rever conceitos e aprenderem com esses youtubers, em sua maioria amadores, que estão dando um banho de audiência e criatividade. E também uma reviravolta precisa nos valores globais. Só assim, talvez um dia esse grupo volte a se reencontrar com o seu antigo padrão Globo de qualidade. Enquanto isso, vemos sim muitos profissionais talentosos abandonando o barco, como é o caso anunciado nessa semana do ator Bruno Gagliasso, que após 18 anos deixou de renovar seu contrato com a Globo. E hoje, quinta-feira, 7 de novembro, durante o programa Pânico, os jornalistas Augusto Nunes e Glenn Greenwald trocaram tapas ao vivo. Greenwald chamou por várias vezes o jornalista da Jovem Pan, Augusto Nunes, de covarde. E Augusto Nunes ameaçou um tapa no rosto de Greenwald. Rapidamente, ele
acabou sendo separado pela turma do Deixa Disso, mas em seguida Augusto Nunes ainda acabou acertando desajeitadamente um tapa na face de Greenwald, que tentou avançar em Augusto Nunes. Os dois trocaram empurrões e precisaram ser contidos pelos demais integrantes da bancada. Emílio Surita, âncora do programa, pediu para cortar a exibição e chamar os comerciais. A agressão aconteceu depois de Glyn chamar várias vezes Augusto Nunes de covarde por ele ter feito comentários sobre os seus filhos com o deputado Davi Miranda. Para quem não sabe, Greenwald é casado com outro homem e ele é o jornalista que tentou criminalizar Sérgio Moro e Deltan Dallagnol através do vazamento de conversas entre os dois e outros integrantes da Lava Jato, conversas captadas de forma criminosa por hackers. O jornalista Augusto Nunes disse o seguinte: essa é a prova de que o Brasil criou o faroeste à brasileira. Quem tem que se explicar é quem comete crimes, quem fica cobrando quem age honestamente. Ouça-me, o que eu disse, vocês vão perceber é que ele não sabe identificar ironias, não sabe identificar um ataque bem-humorado. Convido ele a provar em que momento eu pedi que algum juizado fizesse isso. Disse apenas que o companheiro dele passa tempo em Brasília, passa o tempo todo lidando com material roubado. Quem vai cuidar dos filhos então? Disse Augusto Nunes. Quem assistiu a esse trecho reclamado pelo tal Glyn afirma que Augusto Nunes nunca falou em tirar guarda de crianças, só fez uma ironia. Agora, hoje, a Manuela saiu em defesa do Glyn, o Ciro Gomes chegou a publicar um vídeo em defesa do Glyn, e é claro, eles também são contra Sérgio Moro, são contra Dallagnol e assim por diante. Na verdade, Augusto Nunes foi insultado ao ser chamado de covarde com dedo na cara pelo Glyn. A esquerda usa isso para se vitimizar e até perseguir ainda mais em comentários as pessoas de bem que são conservadoras, sem lembrar que em momento algum Greenwald respeitou o princípio do respeito aos mais velhos em relação à idade de Augusto Nunes. E alguém comentou no YouTube: covarde é quem usa material de criminosos que invadem celulares de autoridades e tenta, mesmo sem conseguir e acima de tudo, incriminar um homem honrado, o melhor e mais competente juiz, um orgulho nacional, já premiado até internacionalmente, uma força-tarefa, Lava Jato, que voltou a dar esperanças aos bons e honestos cidadãos brasileiros quanto ao investigar, prender e julgar, condenar os ricos canalhas, ladrões do nosso suado dinheiro público. Inclusive, Dallagnol está aí comprovadamente sendo parabenizado pelo recebimento da medalha da Ordem do Mérito do Ministério Público Militar pela luta contra a impunidade e a corrupção. Agora, isso que vamos ver, pouco se comenta. Ator da Globo é criticado por defender valores familiares. O ator Juliano Cesaré usou suas redes sociais para defender valores familiares, falando sobre a importância da figura masculina na vida dos filhos. Ele postou um comentário no Instagram ao postar um vídeo em defesa da família tradicional. O vídeo mostra uma família de gorilas. O macho vai na frente, para no meio da estrada e espera a fêmea e os filhotes atravessarem para só então completar a travessia e seguir o grupo. Mas usuários não gostaram da declaração do ator global e o criticaram por defender a masculinidade. O ator Cesaré respondeu dizendo: quando qualquer coisa é motivo para a pessoa descarregar seu discurso ideológico, parabéns, a lavagem cerebral que você sofreu foi completada com sucesso. Importante dizer que a defesa foi da figura paterna, masculinidade, e não em defesa do machista. E hoje, uma reflexão do jornalista José Roberto Guzzo sobre como estaria o Brasil caso Bolsonaro não tivesse sido eleito e o seu principal opositor tivesse ganho as eleições? Ele comenta o seguinte: pense na Petrobras. Pense nos negócios da Petrobras. Pense nos diretores da Petrobras. Pense nos empreiteiros de obras públicas, nos empresários campeões nacionais na roubalheira praticada nas 3 formas conhecidas de infinito: o atual, o potencial e o absoluto. Pense nos empréstimos que estariam fazendo com o seu dinheiro a Venezuela, a Cuba ou Angola. Não se trata apenas de imaginar pesadelos que não aconteceram.
Trata-se de olhar para os fatos. Em 2015, o último ano cheio do PT no governo, a inflação foi superior a 10%, indo para 11%. Em 2019, será de 3%. E na sua última medição mensal, foi a 0%. Os juros estavam em 14,25% ao ano. Hoje, estão 3 vezes menores, em 5%, o nível mais baixo em 33 anos, quando se começou o trabalho de fazer a sua computação anual. O risco do Brasil como devedor passou dos 500 pontos em 2015 e hoje caiu, está um pouco acima de 100 pontos. Não se trata apenas de imaginar pesadelos, não. Trata-se de olhar para os fatos. Dilma, em sua reta final, deu ao Brasil uma recessão inédita. O PIB caiu em quase 4% no ano. Em 2019, vai subir 1%. O índice da Bolsa de São Paulo está chegando perto dos 110 mil pontos. Fechou abaixo dos 40 mil em 2015. Desencantado ainda? Pense mais uma vez como poderia estar o Brasil caso Bolsonaro não tivesse ganho as eleições. Pense nisso e anime-se! O Brasil está no caminho certo! Um grande abraço, gente. Até a próxima edição do Folha do Brasil. Não esqueça, compartilhe, inscreva-se no canal, seja membro. Que Deus abençoe a você e a sua família.